Boa noite. Completem essa frase. O nosso Deus é bom. Isso. E a sua misericórdia dura para sempre. O nosso Deus é bom. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Deus é bom. E as misericórdias dele não têm fim. Não tem fim. A palavra que eu escolhi para designar os temas dessa semana é radiografia. Por que escolhi radiografia? Porque a radiografia, que é resultado de um raio-x, que nós chamamos de raio-x, as imagens não são muito claras, elas não são muito definidas. Mas um especialista, olhando bem para as imagens, consegue detectar fatores que o ajudam a um diagnóstico correto. Se você percebeu, na sexta-feira, eu não contei a história da criação, porque essa nós já sabemos. Fizemos um vislumbre, uma radiografia, uma visão genérica. E hoje faremos a mesma coisa com a radiografia da queda. Quando eu olho para a criação, através desta imagem radiográfica, eu noto duas coisas. Primeiro, o ser da Santíssima Trindade, que falou, e tudo se fez e apareceu, foi o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Olha, o Deus da Santíssima Trindade, a pessoa da Trindade, que foi o agente da criação, em Gênesis capítulo 1, que disse: haja luz e houve luz, que haja separação entre as águas de cima e de baixo da terra, que criou o firmamento, que criou a vegetação, as plantas, o sol, a lua, as estrelas, os animais. Este Deus foi aquele que se tornou ser humano e que conhecemos como Jesus. Esta é a primeira coisa que eu detecto nessa radiografia da criação. A segunda é que no verso 26 do capítulo 1, quando a Bíblia descreve a formação e a criação do homem, do ser humano, a Bíblia diz assim: façamos o homem à nossa imagem. E nessa declaração, eu vejo a Trindade trabalhando junto. Eu posso estar equivocado, porque não existe assim, não é muito claro, né? Mas eu, olhando radiograficamente, eu acho que eu consigo ver. Façamos o homem à nossa imagem. A Trindade fazendo juntos o ser humano. Isso faz toda a diferença para mim. Eu queria convidar você a termos um momento de oração agora. A gente tem muita coisa para dizer para Deus. Quem sabe alguém tenha uma luta especial para dizer a Ele, um pedido de oração. Nós temos amigos que estão doentes, bem doentes. Temos orado todos os dias por eles. Mas eu queria sugerir que, das coisas que fôssemos falar com Deus, que agradecêssemos a Ele pela criação, por nos ter criado, por você ser o que você é. Você é só você.
Não existe outra cópia igual. Você é só você e eu só sou eu. Você é único. Único. E se só existisse você ou eu, Jesus viria para nos salvar. Você tem ideia? Há muito tempo atrás eu cantava uma música que me veio à mente agora, que dizia assim: sabes que Jesus te ama, tens valor. E é verdade. Você sabe quanto você custa? A Bíblia fala que nós fomos comprados pelo quê? Pelo sangue de Jesus, pela vida. Eu quero explicar isso para você. Quero trazer isso à nossa mente a partir de amanhã. Eu precisei trabalhar com a ideia da radiografia da criação e hoje com a radiografia da queda para justificar o que aconteceu com Jesus, a ponto de levá-lo até a cruz. Por isso eu queria que nós orássemos agora, agradecendo, louvando a Deus por ter nos criado. Quando eu falo nos criado, né? Nos criado, que não é um cacófato aí, né? Por ter criado você, por ter criado a mim, do jeito que Ele nos fez, apesar do pecado. Vamos orar? Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se não quiser, pode ficar sentado mesmo, não tem problema nenhum. Eu vou me ajoelhar, aguarde, ore em silêncio, não coloque música, tá bom? Porque eu vou terminar com uma oração que farei, tá bem? A gente não entende, apenas vivemos e experimentamos a vida que recebemos do Senhor. A Ti toda a honra e toda a glória. Cada qual está dizendo ao Senhor, agradecendo e louvando pela vida que recebeu do Senhor. O Senhor sabe que não é este o tipo de vida que o Senhor sonhou para nós. O sonho do Senhor era totalmente diferente. Mas não importa, nós vivemos. A Ti toda a honra, toda a glória, louvado seja pelos séculos dos séculos. Toma nosso coração, toma nossa mente, toma nossa vida. E juntos iremos cantar uma oração que todos conhecemos, expressando o desejo de sermos nas mãos do Senhor aquilo que só podemos ser no Senhor. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro.
quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Este é o nosso sonho, a recriação. Toma-nos em tuas mãos e sustenta-nos com a tua graça e fale conosco através da tua palavra agora, em nome de Jesus, amém. O ser humano foi criado à imagem de Deus, semelhante, parecido com, não igual. E ao sair das mãos do Criador, Adão e Eva, respectivamente, eles eram puros, santos, bons. Na natureza deles, na Gênese, não havia nenhum traço de maldade, nenhum impulso natural para o mal e para o pecado. Eram livres. Eu quero ilustrar isso. Aqui eu tenho um jarro com água limpa, pura. Esta água limpa, pura, ilustra, na minha ilustração, a natureza de Adão e Eva, lá no Éden, quando por Deus foram criados. O mal já existia no universo, Lúcifer já havia caído, e já havia sido expulso do céu. Adão e Eva foram alertados, e Deus transmitiu-lhes conhecimento intelectual do mal, teórico. Vedou-lhes o conhecimento prático. Adão e Eva viveriam eternamente, mas não eram eternos. Aliás, não existe nenhum ser eterno no universo, a não ser a Santíssima Trindade. Até os anjos não são eternos. Nunca vão morrer, mas não são eternos. Se fossem eternos, os anjos caídos não morreriam. A vida eterna de Adão e Eva era condicionada à obediência que lhes permitia comer do quê? Dos frutos da árvore da vida. Se nunca caíssem, nunca morreriam. Era uma eternidade concedida. A lei de Deus, eterna em seus princípios, era conhecida por Adão e Eva. Agora eu queria que você prestasse atenção. Só que o código da lei de Deus, a letra da lei de Deus para Adão e Eva no Éden, antes da queda, tinha apenas um mandamento: vocês não vão comer do fruto da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era a lei de Deus, a eterna lei de Deus, que tem dois princípios eternos: amor ao Criador, a Deus sobre todas as coisas, e ao companheiro, ao próximo como a si mesmo. Não fazia sentido para Adão e Eva: lembra-te do dia do sábado, porque naturalmente eles guardavam o sábado, estava na natureza deles, eles nunca esqueceriam. Não faria sentido para Adão e Eva: não adulterarás. Eles nunca iam adulterar,
Não tinham propensões para adultério. Não furtarás, não dirás falso testemunho, né? Honra seu pai e sua mãe. O único preceito da lei de Deus para Adão e Eva no Éden antes da queda era: não comam da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Adão e Eva sabiam o que era a morte? Eu não tenho ideia do que era a morte. Você sabe o que é a eternidade? Eu não sei. Eu não sei o que é a eternidade. Pois Adão e Eva não sabiam o que era a morte. Então, quando Deus falou, o dia que vocês comerem, vocês vão morrer, tudo bem, vão morrer. Mas era um conhecimento teórico apenas, não era um conhecimento vivencial, um conhecimento prático. Abra sua Bíblia lá, no livro de Gênesis, no capítulo 2. E permaneça com a Bíblia aberta um pouquinho aqui em Gênesis capítulo 2. Veja o verso 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Deus fez um condomínio para Adão e Eva morarem. Um condomínio. Era fechado. Era um jardim fechado. Uma casa-jardim. Só abrindo um parênteses, no livro História da Redenção, Ellen White diz que o plano de Deus seria que, à medida que a família humana crescesse, eles iam estabelecendo outros lares Édens, até encher toda a terra. No princípio da colmeia, Deus fez um lar para Adão e Eva, um jardim. E o Senhor ordenou ao homem, dizendo-lhe: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Aqui estava a lei de Deus, e havia um único lugar na terra onde eles poderiam ser tentados. Onde era? Junto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O inimigo não perdeu tempo, travestiu-se de serpente, e você conhece a história. Um belo dia, enganou Eva, ela comeu, seduziu Adão e ele também comeu. Você já parou para pensar que todo pecador leva outro ao pecado? Já parou para pensar? Meu pai era um cachaceiro, graças a Deus se converteu. Quando eu tinha 40 anos, eu tive a oportunidade de batizar meu pai. No dia em que eu fui batizado, aos 12 anos, no dia do Natal, quando eu cheguei em casa e ele soube que eu havia sido batizado, ele me expulsou de casa. Esta foi a primeira vez. Depois de 3 meses, fiquei na casa da minha avó, ele me recebeu de volta em casa. Quando eu decidi fazer teologia, ele me expulsou de novo, me xingou, me expulsou, tudo, etc. Bom, foi assim, não vai e vem. Mas o meu pai bebia muito. E a minha mãe sofria muito com o meu pai, cuidando de 4 meninos, uma escadinha. E a minha mãe dizia assim: aqueles amigos dele, só que eu não posso dizer o que ela falava, você pode imaginar, não lhe oferece um copo de leite, mas de pinga. Eles dão. E para chegar na casa onde a gente morava, tinha um riozinho, um riacho pequeno, e tinha uma ponte bem estreitinha de madeira. E meu pai vinha de bicicleta. E a minha mãe falava assim: por que não cai de cabeça naquele rio? E morre afogado naquele rio, com a cabeça enfiada na lama.
pois ele passava bêbado de bicicleta, retinho em cima daquela ponte, não ia nem para a direita e nem para a esquerda. Aí a minha mãe falava assim: é o diabo que ajuda, eu tenho certeza que é o diabo que ajuda. Meu pai se converteu, ela morreu sem saber que ele se convertera, ela sofreu muito nas mãos dele quando ela se converteu, muito, 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 e eu também. Ela morreu um ano antes, um ano e pouquinho depois, eu fui a Santa Catarina para batizá-lo. Eu tinha 40 anos quando eu batizei meu pai. Ele ficou firme na fé, 8 anos, depois morreu num sábado de manhã, na escola sabatina. Ele teve os primeiros sintomas de um infarto, morava pertinho da casa, da igreja, era a casa dele, saiu depressa quando começou a sentir dor no estômago e no coração, no peito. Meu irmão colocou no carro, mas não deu tempo de chegar no hospital, ele morreu no trajeto. Os dois estão enterrados no mesmo túmulo, e eu tenho esperança de que haverão de ressuscitar quando Jesus voltar, e vai ser uma surpresa para os dois. Se porventura ressuscitassem na segunda ressurreição, iam sair dali brigando, mas eu creio que pela graça de Jesus, eles vão ressuscitar quando Jesus voltar. Adão e Eva duvidaram de Deus, duvidaram da palavra de Deus, preferiram crer na palavra de uma cobra. Imagina você está andando aí no parque, nesse parque daqui que tem bonito aqui em Águas Claras, você está lá andando e de repente você deita embaixo de uma árvore, aí alguém fala assim, psiu, psiu. Aí você olha, tem uma cobra que está falando contigo, o que você faz? Vai correr, vai cair assustado, uma cobra falando. E a cobra do Éden era uma senhora de uma cobra. As cobras voavam no Éden, elas tinham asas, elas brilhavam, era considerado o animal mais lindo criado por Deus. E por isso que chamou a atenção de Eva, falando. E ela começou a falar, conversar, dialogar. Eu conheci um rapaz em Santa Catarina que morava com um amigo numa república, num quarto alugado. Os dois eram cristãos. E o amigo morreu num acidente. E quando foi um dia, o que estava vivo chegou no quarto. Quando ele chegou no quarto, o amigo estava lá sentado em cima da cama. E o amigo começou a conversar com ele. Sabe o que ele fez? Ele parou e falou assim: eu conheço a Bíblia, eu sei que você não é o meu amigo. E quando ele falou assim, Satanás sumiu. O amigo, né? Sumiu. Se ele não conhecesse a Bíblia, se ele não conhecesse a verdade, e entabulasse uma conversa com o inimigo, o que poderia ter acontecido? Pois Eva conversou com Satanás, e Adão também. Veja, eles confiaram na palavra da cobra. O que a cobra falou? Capítulo 3, verso 4. A serpente disse à mulher, a cobra, né, Satanás: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vocês não vão morrer. Pois eles acreditaram na bandida da cobra, em vez de confiar na palavra de Deus. Esse é o nosso problema como ser humano hoje. A gente duvida de Deus, sabe, a gente duvida. Eu fico pensando em cada
coisa que o povo acredita. Eu falei, não é possível. Eu vivi numa cidade marítima, em Santa Catarina, numa ilha, uma península artificial, mas é uma ilha, São Francisco do Sul. E no dia 31 de dezembro, quantas vezes eu vi pessoas de branco cultuando Iemanjá na praia, nas ondas da praia, oferecendo ofertas à deusa do mar e pulando 7 ondas para que o ano seja bom. Eu fico pensando, como é que crê? Como que acredita? A minha avó, madrasta do meu pai, ela era muito supersticiosa. Tinha vassoura atrás da porta, um pé de arruda na porta da casa, e quando o pé de arruda, dia quente, seco, a tadinha da arruda ficava toda murcha de calor. A minha avó falava assim, hoje apareceu alguém com mal olhado aqui. Por quê, vó? Porque a arruda está murcha. A arruda estava murcha por causa do calor, mas ela falava que era mal olhado. Quando vinha tempestade, a minha avó queimava galho de palmeira que ela tinha levado na igreja para o padre benzer, no dia de Ramos, que é hoje, domingo de Ramos, e ela queimava aquilo, e fazia o sinal da cruz para a tempestade, e colocava um machado virado para lá, e era um negócio incrível, era uma coisa horrível. Como acreditava naquilo? Eu ficava pensando como menino, como? Hoje de manhã eu fui no mercado, fui sozinho, fui caminhando, a minha conta deu R$97. Aí eu passei numa farmácia do lado, precisava comprar uns negocinhos lá, uns remedinhos. Sabe quanto deu a minha conta na farmácia? 97. Aí eu falei para a moça assim da caixa, se eu fosse supersticioso, eu ia dizer que hoje o meu número da sorte era 97. Não era coincidência. Mas as pessoas acreditam, elas creem, pois Adão e Eva acreditaram na serpente, desconfiaram de Deus. E o que aconteceu? Capítulo 3, verso 7. O que aconteceu? Então os olhos de ambos se abriram, agora conhecedores do bem e do mal. O que aconteceu? E perceberam que estavam o quê? Nus. Tem gente que acha que eles viviam nus. Eles não viviam nus. Eles tinham uma roupa de glória, como se fosse, como as dos anjos. Aí quando eles pecaram, perderam a roupa e viram que estava pelado. E aí que fizeram folhas para cobrir a vergonha e a nudez. Não é que eles andavam nus e não percebiam que estavam nus. Não, eles tinham roupa. Uma roupa de glória, diz o Espírito de Profecia, como os dos anjos. E quando eles pecaram, eles perderam aquela roupa. E aí perceberam que estavam nus. E aí costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Sabe o que aconteceu naquele dia? Vou fazer uma ilustração aqui. Naquele dia, Satanás fez exatamente isso aqui com Adão e Eva. Aquela natureza pura, boa, justa, perfeita, foi manchada pelo anódoa do pecado. E você deve estar pensando assim, quero ver o dia que o pastor vai fazer uma coisa aí que vai ficar isso branco de novo. Não vai. A minha experiência é outra. Você vai descobrir, na terça-feira, a natureza de Adão e Eva foi corrompida pela maldade, pelo pecado. Eu não sei aonde. Eu não sei se foi no DNA. Eu não sei se foi no RNA mensageiro. Eu não sei. Mas foi na bio. Sabe, quem entende de computação entende a minha linguagem. Sabe a bio da máquina, né? O cérebro da máquina lá no meio. Sabe o vírus que entrou ali? Sabe? E que o antivírus não consegue pegar. E aquele antivírus começa a dar ordens e a máquina fica louca.
Você consegue entender isso? É mais ou menos isso que aconteceu. O ser humano se tornou mal. Desde aquele dia fatídico. Olha o que aconteceu, verso 16 do capítulo 3. A mulher, Deus disse: aumentarei em muitos seus sofrimentos na gravidez. Com dores você vai dar luz a filhos. Quem é mãe aqui entende isso aqui. Só as mães entendem. É consequência do pecado. O seu desejo será para o seu marido e ele te governará. Essa luta entre homem e mulher, macho e fêmea, da submissão da mulher ao homem, do domínio do homem sobre a mulher, é consequência natural do pecado. E quanto mais distante do cristianismo, e quanto mais distante de Deus for a sociedade, mais a mulher é subjugada, discriminada, humilhada pelo homem. Está aqui, ó. É uma lei. É uma lei, resultado do pecado. Jesus trouxe dignidade à mulher. E colocou a mulher no seu devido lugar, ao lado do homem. E aí está o casamento bíblico. E a orientação de Deus para o casamento bíblico. Igualdade. Uma mulher que deve ser submissa ao marido, mas um marido que a ama como Cristo ama a igreja. E não há mulher nenhuma que tem medo de ser submissa a um marido que a ama de fato e de verdade. Porque tudo que uma mulher quer é ser amada. Por causa das sensibilidades da mulher. Mas está aqui o pecado. E para Adão, o que Deus falou para Adão? Você deu ouvidos à sua mulher, e por ter comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento todos os dias da sua vida. Ela produzirá espinhos e cardos e ervas daninhas, e você vai comer da erva do campo. Você sabia que Deus tinha feito só frutas e sementes para Adão e Eva comerem? Esta era a dieta de Adão e Eva no Éden, antes da queda. E agora Deus disse: vocês vão comer erva do campo. Não é à toa que tem gente que não gosta de alface, de rúcula, de brócolis, de couve, de mato, porque essa era comida de animal. Deus fez para os animais comerem. O ser humano era fruta. Só que mudou. E a gente come, e é bom comer, não é ruim não, mas não é fácil. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e em pó você vai se tornar. O pastor faz muito funeral, ao longo da vida. Hoje tem cremação, a gente não vê muito isso. Na maioria das vezes as pessoas estão sendo cremadas hoje. Mas no passado, quando a gente ia no cemitério para sepultar alguém, e a pessoa ia ser sepultada no túmulo da família, onde alguém tinha sido sepultado, quem sabe 6, 7 anos atrás, e às vezes o caixão ainda estava intacto. Quando eles abriam aquele caixão, muitas vezes eu vi o cumprimento dessa palavra. Eu vi pó no fundo do caixão. Crânio, ossada da bacia, fêmur, as roupas em cima assim, e os coveiros pegavam a roupa e faziam assim, para tirar os ossos, e saiu o quê? Pó. Em pó, você fosse formado do pó, e do pó você vai voltar. Veja que interessante,
Veja o verso 14: então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita. Deus amaldiçoou o diabo, a serpente, o diabo através da serpente. Deus amaldiçoou a terra, mas ele não amaldiçoou Adão e não amaldiçoou Eva. Deus apenas mostrou para eles as consequências do pecado. Que pena, que pena, não era para ser assim, mas é assim. Dor, sofrimento, lágrimas, angústia, suor, trabalho, medo, incerteza, doença, e como resultado final a morte. A gente não se acostuma com a morte. A gente não se acostuma com a morte. Aliás, eu tenho uma ideia. No plano de Deus original não haveria morte. Mas como entrou o pecado, a morte se tornou uma bênção. Sabia que a morte é uma bênção para nós? Sabe qual que era o plano de Satanás? O plano de Satanás era fazer Adão e Eva pecar e fazê-los comer do fruto da árvore da vida, para que eles se tornassem imortais pecadores. E aí o ser humano iria viver com dor, sem nunca morrer. Irmãos, que coisa triste. Quantas e quantas pessoas eu acompanhei na hora da morte, e elas diziam: pastor, pelo amor de Deus, pastor, ore por mim, para Deus me dar o descanso, eu não aguento mais. E quando a pessoa descansava, é um sono, a gente sabe quando dorme. Como é que você sabe que dormiu? Ou quando que você sabe que dormiu? Quando você acordou. A gente não sabe que dormiu, a gente nunca sabe a hora que dorme. Ou você sabe? A gente só sabe que dormiu porque acordou. Sabe quando que as pessoas irão saber que morreram? Na ressurreição, ou na primeira ou na segunda. Que vão saber que morreram, que estiveram mortos, porque a morte é um sono. Graças a Deus, graças. E Deus colocou um outro mecanismo de defesa, que se chama, quando a gente desmaia, né? É muito comum pessoas que sofreram acidente, elas dizem assim: eu não sei, eu só vi um barulhão assim, e não vi mais nada. Aí eu acordei 3, 4, 5 dias no hospital, não sei mais nada, não sei, eu não vi nada, não sei como aconteceu. A pessoa entra em coma, desliga, sofrimento muito intenso, a pessoa desliga. Louvado seja o Senhor, Deus não nos abandonou, mas esta é a nossa realidade. E eu queria que você fosse em Gálatas, no capítulo 5, dá uma olhadinha aqui em Gálatas. O apóstolo Paulo descreve os frutos da carne. Gálatas, capítulo 5, versos 19 a 21, a Bíblia diz assim, ó: as obras da carne são conhecidas. Essas obras aqui, ó, da natureza humana, da natureza pecadora do ser humano. As obras da carne: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúmes, iras, discórdia, divisão, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Este é o resultado da natureza pecaminosa. Veja o que Davi falou em Salmo 51. Salmo 51, verso 5: eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Tem pessoas que leem esse texto e falam assim: está vendo, a mãe de Davi adulterou com o pai. Adulterou com o pai, por isso que Davi fala que ele foi concebido em pecado. Nada a ver.
Ele está falando da natureza dele, ele está falando do pecado dele, ele está tentando justificar ou apresentar diante de Deus: Senhor, eu sou pecador, eu não presto para nada, eu sou um adúltero, eu mandei matar um homem para ficar com a mulher dele, Senhor, eu fui gerado em pecado. Ele está dizendo que a natureza dele era ruim, a natureza dele era pecaminosa. Esses tempos eu estava observando, conversando com uma jovem mulher que estava amamentando um menino, filho. E de repente ela deu um grito e deu um tapa na criança. O que aconteceu? Esse danado me deu uma mordida no meu seio. Um bebê mordendo o seio da mãe, certo? É a natureza, sabe? Você sabe que a psicologia moderna, né, com as suas correntes filosóficas, diz que uma delas diz que o ser humano é bom e o meio é que o corrompe. Não é assim. Pela Bíblia, o ser humano é mau. O meio radicaliza esse mal, amplia esse mal, favorece o desenvolvimento dessa natureza. Em pecado eu fui concebido, diz Davi. Veja Isaías 59, o que diz lá? Isaías 59, a Bíblia diz assim, verso 2, um texto que todos conhecemos, diz assim, 59 verso 2, as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e o seu Deus, e o pecado que vocês cometem o leva a esconder o seu rosto de vocês, para não os ouvir. Você sabe que depois que o ser humano pecou, Deus recodificou a sua lei em 10 mandamentos, para suprir a necessidade desta natureza pecaminosa aqui. Agora o ser humano precisa: lembra-te do dia do sábado, honra teu pai e tua mãe, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não estou falando na ordem. Não cobiçarás, não minta, não dê falso testemunho, não adultere, não furte. O que para Adão e Eva no Éden tinha apenas um único mandamento, uma única letra, para nós tem 10. E sabe o que Jesus disse? Não passará da lei nem um jota, nem um tio, até que tudo se cumpra. Isso quer dizer que depois de restaurada a nova terra, e a nossa natureza voltar a ser, pela graça de Jesus, e pelo que Ele fez por nós na cruz, voltar a ser o que éramos no Éden, antes do pecado, o código da lei vai ser outro. A lei vai continuar existindo, ela é eterna. Mas a estrutura, por isso que Jesus falou, nem um jota, nem um tio, nem um pingo vai mudar da lei, até que tudo se cumpra. Implicando que depois que tudo se cumprir, nós na nova terra, não adulterarás. Fora vão ficar os adúlteros, os ladrões, os mentirosos, os assassinos, os idólatras. A estes caberá o lago de fogo e enxofre. Então os que forem salvos e morarão na nova terra, eles não terão essa natureza carnal. Eles serão glorificados, transformados. Nós voltaremos a ser o que éramos antes do pecado. Aí o código da lei, a expressão da lei vai ser outra. Porque nós não sabemos, mas vai ser outra. Porque o código como temos hoje, não fará sentido na vida nova. Terminando Romanos 5,12. Olha o que diz aqui a Bíblia em Romanos, capítulo 5, verso 12. O que diz aqui? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, também a morte passou a quê? A todos os homens, por isso nós morremos. E em Romanos 6, 23, a Bíblia diz assim:
Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Só vamos ler agora só essa parte. Amanhã nós vamos ler o resto. Eu quero terminar aqui. Eu preciso terminar aqui. Radiografia da queda. Você consegue falar com quem está perto de você assim, um minutinho? O que chama a sua atenção nessa radiografia da queda? O que chama a sua atenção? O que chamou assim, que você preste atenção, que destaca-se para você? Conversa com quem está perto de você um pouquinho. Pode começar a tocar. Uma estrofe só. Quando Deus fizer chamada para os santos seus reunir, estaremos lá perante o lindo mar. Quando Cristo aqui descer e para a glória os conduzir, que feliz reunião será no eterno lar. Que prazer! Está tocando outra coisa? Vamos lá. É o número 439, o mesmo de ontem, no final. Está vendo? Esse é o pecado que faz isso. É a natureza pecaminosa, a maldade do coração humano. Vamos lá. 439. 430. A gente começou bem, né? Só que no coro 439. Então vamos ficar em pé. Isso. Quando Deus fizer chamada para os santos seus reunir, estaremos lá perante o lindo mar. Quando Cristo aqui descer e para a glória os conduzir, que feliz reunião será no eterno lar. Que prazer, que glória, quando Cristo enfim os salvos seus buscar. Que louvor, vitória, que feliz reunião será no eterno lar. Amanhã eu quero falar sobre a radiografia da esperança. O Criador vai se apresentar para Adão e Eva, e Ele vai mostrar para o universo um plano que ninguém conhecia, nem o diabo. Ele achou que teria colocado Deus em dificuldades diante do universo, porque ele pensou assim: Deus vai ter que matá-los, porque Ele disse que eles morreriam caso comessem. Comeram, tem que morrer, então Deus vai ter que matá-los. E se Ele os matar, eu vou acusá-lo de arbitrário, cruel, mandão, que Ele mata todos aqueles que não lhe obedecem. E se Ele não matar, eu vou dizer que Ele não tem palavra.
E ele achou que tivesse colocado Deus em dificuldades. Só que ele caiu do cavalo. Porque naquele dia, Deus apresentou a maior de todas as esperanças. As portas do Éden foram fechadas para Adão e Eva. Mas um dia, elas serão abertas outra vez. E quando Deus fizer chamada, eu quero estar lá. E você? Vamos orar. Querido Deus, louvado seja teu nome, pela Bíblia, a tua palavra. Louvado seja teu nome pela forma como o Senhor tem conduzido as coisas. É muito ruim ser do jeito que nós somos, o Senhor sabe disso. É muito ruim sentir dor, é muito ruim sofrer, é muito ruim ter medo, ansiedade, angústia. É muito ruim morrer. E por isso não gostamos da morte. Mas, Senhor, é a nossa realidade. Ajuda-nos a olharmos para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, e a vivermos com os pés na terra e os olhos nos céus, olhando para o santuário de onde Ele virá em breve nos buscar. Conceda-nos a todos uma boa noite, um bom repouso, um feliz dia de trabalho amanhã. Que todos os teus filhos sejam protegidos pelos teus anjos e guardados pelo Senhor, livrados do mal, dos acidentes, dos bandidos, dos ladrões, daqueles que não têm amor à vida. Que teus filhinhos sejam parados pelos teus anjos que acampam-se ao nosso redor. Dá-nos tua bênção e tua paz, em nome de Jesus, amém. Obrigado, pastor Jorge Mário, pela mensagem. Amigos, eu também agradeço a vocês também pela presença. Aqueles que tiverem aqui o formulário, por gentileza, o Eric vai estar ali na porta recebendo. Vocês podem deixar o formulário, a caneta. E aqueles que não preencheram ainda, podem levar para casa e amanhã tragam, tá? Estaremos aqui aguardando vocês. Um abraço e uma boa semana a todos.